Olá, muito boa noite. O Cidadania está chegando até você, telespectador de todo o Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar de um assunto que foi sugerido por uma telespectadora. Porque o Conselho Federal de Medicina liberou o uso do canabidiol como medicação. Essa substância, que é encontrada na cannabis ou na maconha, é indicada no tratamento de doenças como a epilepsia. Somente neurologistas, neurocientistas e psiquiatras poderão receitar este composto. Mesmo assim, ainda existem controvérsias. E nós convidamos dois especialistas para falar sobre este assunto no programa de hoje. Estamos recebendo o neurologista do Hospital Moinhos de Vento e também secretário científico da Sociedade de Neurologia, Fernando Kovacs. E estamos recebendo também o psiquiatra, ex-diretor-geral do Hospital Psiquiátrico São Pedro e coordenador, está aí a notícia, coordenador de saúde mental do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Coronel. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve ou então através do telefone 3230-1530. Boa noite, obrigada pela vinda de vocês aqui, né? E vamos ver se a gente responde a muitas perguntas, porque eu acho que as pessoas têm mais até uma ânsia, né? Eu acho que antes de falar da medida, eu acho que podíamos falar o que é essa substância, como é que ela atua no organismo. Doutor Fernando? Ela é uma das substâncias, vamos dizer assim, dos cerca de 60 princípios ativos que existem na maconha. E, na verdade, não se sabe como ela funciona. Se sabe como o tetrahidrocannabinol funciona, quais os receptores que ele estimula, mas não se sabe como o canabidiol atua. O que se sabe é que, em algumas epilepsias graves, ele funciona. Né? E aí é que tem, como não é produzido no Brasil, assim, como é que vocês receberam essa medida? Acho que o doutor... Na psiquiatria, o THC e o canabidiol e outras chamadas drogas, há muito tempo ela, digamos, é pesquisada e usada de uma forma ou de outra. No passado recente e no passado longínquo. Isso aqui no Brasil, não, isso é no mundo, em outros países. No mundo e no Brasil, desde a década de 70 se pesquisa. Né? Tem uma escola forte aqui que estuda... como pesquisa. Como pesquisa, né? E que é de Ribeirão Preto, São Paulo, da USP. Então o pessoal estuda muito essa matéria. Em psiquiatria, o uso é muito restrito. Todo esse movimento aí, tu não vê psiquiatra falando. Porque até agora é de uso muito restrito. Para uma epilepsia, que são mais os neurologistas, para alguns casos de analgesia, Parkinson, parece. E aí os que trabalham com essa matéria dizem que Parkinson, algumas enfermidades cerebrais, chegou a falar até do efeito anti-inflamatório, neuroprotetor, né? Mas tudo termina com uma frase muito singela: carecem de estudos clínicos, tá? Sim. Mas o canabidiol parece que é comprovado em alguns casos que funciona. Dessas epilepsias, parece que tem casos de refratários, assim, para analgesia, de câncer. No câncer é mais para náuseas, enjoo, que a quimioterapia provoca, né? E então é muito restrito ainda na psiquiatria. O que eu gostaria que a população soubesse é que nenhum médico em sã consciência, e muito menos um psiquiatra, ele é contra qualquer medicação que pode funcionar aliviando o sofrimento, nem que seja de uma pessoa em 1 milhão. Pois é, como é que ele atua aqui no Rio Grande? Então é bem-vindo. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitos casos que vão demandar a necessidade desse medicamento? Ou que já estão demandando? Não existem muitos casos, vamos dizer assim, no mundo, né? Vamos dizer assim, dessas doenças específicas, né, onde o canabidiol se mostrou eficaz. Porque surgiu a partir, assim, de casos isolados, principalmente um caso nos Estados Unidos que foi divulgado pela CNN de uns pais que foram atrás de um tipo de preparado com uma concentração alta de canabidiol em relação a outra substância, que é a substância mais psicoativa. Então tiveram assim um resultado fantástico. Mas era numa criança, nesse caso específico,
né? O que ela tinha? Ela tinha uma epilepsia causada por uma síndrome chamada síndrome de Dravet. É uma doença genética. É uma criança, a partir de cerca de um ano, mais ou menos, ela começa a ter atraso no desenvolvimento e vários tipos de crises que não respondem a medicamento algum. Então, essa criança era uma criança que tinha 50 convulsões por dia. Né? E usando vários tratamentos, tratado em centros terciários, né, de tratamento de epilepsia, e não melhorava com nada. Uma criança já com atraso no desenvolvimento, com muitas crises, e aí o canabidiol fez com que ela passasse a ter 2 ou 3 crises ao mês. Então, um resultado desse não pode ser ignorado. Claro. Mas é um tipo de caso muito restrito, né? Então, nós não podemos pensar que a maconha, ou mesmo o canabidiol em si, é a panaceia que vai resolver todas as doenças neurológicas. Para Parkinson, por exemplo, os resultados são muito questionáveis. Em esclerose múltipla, pode aliviar alguns sintomas, né? Não o canabidiol, mas outros preparados, onde tem uma proporção um pouco diferente dessas substâncias. Então, sintomas como a rigidez muscular, a espasticidade, diminui um pouco a frequência urinária em quem tem um comprometimento urinário, mas isso são doenças avançadas, né? E sempre assim, casos em que outros tratamentos convencionais não funcionaram, né? Então tem que se cuidar para lembrar que é um uso bastante restrito. Agora, claro que é um medicamento bem-vindo. Imagina se um ou outro paciente pudesse beneficiar. Pacientes graves como esses, claro que vem, né, essa liberação vem em boa hora. Né? Essa questão de pesquisa e ainda da utilização do medicamento a gente vai ver ainda. Só que eu falei no começo do programa que este tema ele foi solicitado por uma telespectadora aqui da TVE, que a Fabiola Oscar, ou Oscar, não sei, mas ela tem uma filha que necessita de medicamentos com essa substância. E ela esteve aqui na TVE, gravou uma entrevista com a Mariana Bayerle e nós vamos assistir agora. Eu converso agora com a Fabiola Oscar. Ela é mãe da Paula, que tem 11 anos e já utiliza o canabidiol. Fabiola, como é que tem sido a evolução do tratamento da tua filha com a utilização desse medicamento? Bom, Paula tem evoluído a cada dia. Ela tinha em torno de 50, 60 crises diárias antes do canabidiol. E hoje em dia ela tem, em dias bons, 3. Então, assim, Paula não brincava mais, estava difícil de ir no shopping com ela, em aniversários, enfim, a rotina da família estava bem complicada, né? Em função de tantas crises, ela caía o tempo todo. Dormia muito, então ela dormia, acordava, tinha crise, dormia, acordava, tinha crise. Antes era assim. Agora a Paula voltou a ter brilho no olhar, ela sorri, ela brinca, ela anda de balanço. Ela ainda, como eu disse, ela ainda tem, mas a diferença é absurda. Como é que é a síndrome de Lennox, só para as pessoas entenderem? Síndrome de Lennox é um tipo de epilepsia de difícil controle. E o que significou essa liberação desse medicamento para o tratamento da Paula ou para outras pessoas também? Significou muita coisa. Acho que ainda é um início, né? Porque tem muitas famílias que não têm condições pelo custo. É um custo muito alto. Então, tem muitas famílias ainda que dependem de outros fatores para poder ter essa medicação, né? Então, acho que é muito importante a questão em si da liberação para que possam exista mais estudos para que possam fazer essa medicação aqui no país. Isso tornaria mais em conta medicamento para toda a população que precisa. E como tem sido a questão da aceitação desse medicamento? A Paula tem sofrido algum tipo de preconceito por utilizar o canabidiol? De maneira alguma. Desde a primeira reportagem que apareceu, eu tive muito apoio de todo mundo. Inclusive vizinhos, amigos, parentes, não teve ninguém que ficou contra, pelo contrário, todo mundo se disponibilizou, inclusive a trazer, a tentar me ajudar da forma que fosse necessária. Não teve preconceito nenhum. Acho que o preconceito seria continuar, as pessoas vendo ela sofrendo, a família em si sofrendo daquele jeito e se omitirem. Não, isso é maconha e é errado. Não teve preconceito. A qualidade de vida dela em relação aos medicamentos que ela tomava antes melhorou bastante?
Melhorou muito. Paula já usou todas as medicações que vocês possam imaginar, tanto nacional quanto importada, e com custo, de repente, muito maior do que hoje em dia. Ela, inclusive, já diminuiu o medicamento e não tem nem comparação, sabe? Não tem nem comparação. Acho que as pessoas deveriam olhar, os médicos em si, olhar com outro olhar, assim, sabe? Que isso realmente faz diferença, pelo menos na nossa vida, fez muita diferença. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação, Fabiola. Tá aí, então, o depoimento da nossa telespectadora. E exemplos como esse, assim, agora, com essa liberação, vai reduzir custos? Porque eu tenho informação aqui que há mais de 374 pedidos nos últimos tempos, o governo federal recebeu muitos pedidos para importação. Eu não sei se é da substância, se é do medicamento, o que produz. Até queria que vocês explicassem um pouco, assim. Essa substância compõe um medicamento, vem o medicamento completo ou vem a substância que é aplicada? Eu não sei muito como é que ela funciona, é via oral? É via oral, vamos dizer assim, o medicamento é a substância, o medicamento é o canabidiol em si. É uma das substâncias presentes na maconha. Porque eu estava lendo que em alguns países tem até, para outros usos, tem até em forma de spray, tem spray para... cápsulas. São outros preparados. Então tem o dronabinol, que é usado para náusea em quimioterapia, né? Tem, me parece o nome comercial é Sativex, que tem o delta tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa da maconha, e o canabidiol em proporções mais ou menos equilibradas. Então é mais de um preparado. Nesse caso, seria o canabidiol. O único que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina e que a Anvisa liberou é o canabidiol. E, na verdade, é um medicamento como qualquer outro, né? Porque não é nenhuma novidade se usar um derivado de alguma substância tóxica. A morfina é usada, né, há quanto tempo? E nós continuamos usando e ela é necessária. E ele é um opioide. Né? Então, existem várias substâncias que têm origem, vamos dizer assim, que poderiam ser utilizadas também como venenos ou que são derivados de substâncias de outras, né, substâncias, vamos dizer assim, com outras propriedades. Mas ela é simplesmente um novo remédio no arsenal. Né? Eu sei que o doutor Coronel quer falar, mas lhe peço só um pouquinho, rapidinho. A gente faz um intervalo e continuamos a falar sobre o assunto.